cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria neste momento de chamar a sua atenção, pois eu vou ressaltar aqui um sonho, uma revelação tremenda que o Senhor me deu. Na madrugada do dia 18 do mês de maio desse ano de 2015, eu tive esse sonho. E esse sonho ele ficou impregnado em minha mente. 3 dias depois, eu estava com os meus joelhos dobrados, falando com Deus por volta mais ou menos de 4 horas da manhã. O Senhor me despertou e me tocou para que eu contasse aquele sonho para as pessoas. Eu sonhei que em uma serra eu vi uma senhora. E algo me chamou atenção naquela senhora. E eu fitei os meus olhos naquela mulher. E de repente eu vi quando aquela terra ali onde ela estava começou a se desmoronar. Ela começou a se desmanchar. E eu, assustada, sem saber o que estava acontecendo, fiquei apavorada. E na minha frente tinha um rio muito grande. E eu, sem saber ali, naquele momento que estava acontecendo, eu pensei, eu vou me jogar nesse rio, para tentando me escapar daquilo ali que estava acontecendo. E quando eu olhei para baixo, embaixo dos meus pés, a terra já estava ficando mole, já estava começando a se desmoronar, já estava amolecendo, saindo fumaça de baixo para cima. Eu, desesperada, eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e disse assim para ela, vamos nos jogar nesse rio? Aí eu me joguei naquele rio, eu não vi mais aquela pessoa que estava do meu lado. E aquele rio, ele me jogou, ele foi me jogando através daquela correnteza para um lugar que eu não sabia, eu não entendia o que estava acontecendo. Ele me jogava, aquela correnteza estava numa velocidade muito, muito grande. E eu, sem ter por quem pedir socorro, sem ter por quem gritar. E era aquela água, aquele rio era inclinado para baixo. No mesmo nível que aquela terra onde estava aquela senhora. No mesmo nível que aquela terra jogou aquela senhora. E aquela água foi me jogando, e de repente ela me jogou em um lugar terrível. Quando eu já estava lá dentro, que ela me jogou lá dentro, eu olhei para trás e eu vi um portão gigante, muito largo, aberto. E sabe onde eu estava? Aquela água me jogou lá no inferno. Eu estava no inferno. E eu, desesperada, eu tentava correr dali, mas era impossível. Existiam demônios que estavam lá na saída daquele portão, vigiando para que ninguém saísse dali. E eu chorava, eu desesperada, eu dizia, meu Deus, eu estou no inferno, e agora? E eu olhei assim do meu lado, eu vi 3 demônios. E um daqueles demônios, ele olhou para mim e disse assim, vem aqui para você receber o seu primeiro de muitos outros castigos. Eu dizia, não, eu não vou. Ele disse, vai, você vai passar por esse castigo. Aquele ali era um ponto para castigo, existiam pontos para castigos. E aquele ali era o primeiro castigo. Sabe qual era aquele primeiro castigo? Era tipo uma poltrona de ferro, uma poltrona muito grande, de ferro, extremamente quente, banhada de azeite. Ele disse assim, você vai ter que passar por este castigo, porque você não obedeceu àquele, você fez a vontade dele, mas também fez a nossa vontade. E eu, desesperada, eu chorava, eu gritava, olhava de um lado para o outro tentando me escapar, mas era impossível, eu já estava no inferno. Eu dizia, meu Deus, por que eu não aproveitei as oportunidades que o Senhor me deu? Por que hoje para mim não tem mais jeito, eu já estou condenada à perdição eterna? E ele continuou olhando para mim e dizia, senta aqui para você receber o seu primeiro castigo, porque você não obedeceu àquele. Ele disse assim, se você não sentar por bem, você vai sentar por mal. Olha aqui. E eu olhei, nas mãos dele tinha um controle que estava em seu domínio. Ele apertou em um daqueles botões e uma gabine cobriu aquela poltrona. E ele disse assim, se você não sentar por bem, nós vamos te colocar lá dentro e fechar. Vou colocar você na poltrona e fechar.
E eu falava, não, não vou sentar aí. Ele dizia, vai, você vai sentar. E naquele momento eu chorava, eu quase arrancava os meus cabelos de medo da dor que eu ia sentir ali naquela poltrona quente, banhada de azeite. Eu lembrava, naquele momento ali, eu lembrava das revelações que Deus me dava. Eu lembrava dos sonhos com a vinda de Jesus que sempre Deus me dava. Eu lembrei do último sonho que eu tive, do último sonho que eu tive com a vinda de Jesus. E naquele sonho, naquele arrebatamento, eu não fui, eu fiquei. E depois daquele sonho, assim que eu tive aquele sonho, eu temi. Eu disse, eu vou consertar a minha vida. Eu vou fazer a vontade de Cristo, porque foi muito triste ter ficado naquele sonho. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu temi, mas aí com o passar dos dias, eu fui me acomodando. E ficava com um pé na igreja e outro no mundo. Não fiz totalmente a vontade de Deus. E ali eu desesperada lembrava desse sonho, dessas revelações que Deus me dava. Eu lembrava dos projetos que Deus tinha na minha vida. Os projetos lindos que Deus dizia que tinha em minha vida, eu não dei lugar para eles serem cumpridos. E eu já estava ali no inferno, condenada à perdição eterna. Eu desesperada, eu pensava, meu Deus, por que eu não aproveitei o tempo que o Senhor me deu? Por quê? Eu me questionava o tempo todo, por que eu não aproveitei o tempo que Deus estava me dando? Eu lembrava que as revelações que Deus me dava, era me despertando para me aproximar de Jesus, para me deixar de olhar para o mundo e olhar somente para Ele. E eu não fiz isso. Eu fui parar ali naquele inferno. E eu olhava assim, eu via feras, bichos horríveis naquele lugar. E tinha bichos de todos os tamanhos, pequenos, grandes, médios, de todas as espécies. Nenhum daqueles bichos ali eram parecidos com os daqui da terra. Para me comparar com algum, para mim agora estar falando para vocês. Não, eram horríveis. Eram tremendamente horríveis. E sabe quem eram aqueles bichos? Eram as pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Eram as pessoas que estavam condenadas à perdição eterna. Elas foram transformadas de forma tremendamente horrorosa. Elas foram transformadas em bichos. Porque lá no inferno não entrará imagem, semelhança do Deus Altíssimo. Elas foram transformadas em bichos. Foi horrível. E naquele momento de angústia, me questionando o porquê que eu não aproveitei a oportunidade que Deus estava me dando, Deus permitiu que eu acordasse. E quando eu acordei, que eu vi que era um sonho, que eu não estava no inferno, que eu ainda tinha oportunidade de fazer a vontade de Jesus, que eu estava aqui, que Jesus não tinha voltado, que eu não estava no inferno. Eu agradeci, eu dobrei os meus joelhos e agradeci a Jeová. Chorei muito, me alegrei muito, mas chorei muito também ao mesmo tempo. E naquele momento eu vi que eu não vou mais perder meu tempo, eu vou abraçar essa oportunidade que o Senhor está me dando, mais essa oportunidade. E eu estou aqui neste momento para falar para você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como Salvador da tua alma. E não basta também você só aceitar a Jesus, você tem que andar nas pisadas dele, fazer a vontade dele, renunciar o mundo, andar nas pisadas de Jesus. Não deixe que o mundo, essas coisas banais, tome o seu tempo, não vale a pena. E não adianta também você querer fazer a vontade de Deus e também fazer a vontade do mundo, é perca de tempo. Então, meu amigo, você que não aceitou Jesus ainda, aceite e dedique a Ele de corpo e alma e coração, porque vale a pena, a glória é muito linda, a glória é maravilhosa. Lá nós vamos andar nas ruas de ouro, nas avenidas angelicais, nós vamos abraçar Jesus, ver Jesus, abraçar Deus, os anjos, vai ser maravilhoso. E o inferno é muito triste, é muito triste. E a você que adora imagens, isso é abominação diante dos olhos de Deus. Elas não podem fazer nada por você. Essas imagens,
Elas, sim, conduz você à perdição eterna. Elas têm boca, mas elas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Elas têm mãos, mas não apalpam. Elas têm pés, mas não andam. Elas não podem livrar nem a si própria. Então elas não podem fazer nada por você. Adore a Jesus, adore a Deus. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de todo louvor. Renuncie ao mundo, largue esse mundo, não vale a pena. O mundo oferece coisas que aparentemente parecem ser maravilhosas, mas elas conduzem você à perdição eterna. E ali o inferno é horrível, é triste. E sem falar que a morte ela, a qualquer momento ela pode nos pegar de surpresa. E morrendo, acabou, não tem mais chance. Aproveita essa chance que Deus está te dando. E você, meu irmão, que já fez esse compromisso com Deus, está seguindo Jesus, não vacile, não olhe para o mundo, olhe somente para Jesus. Não adianta, meu irmão, você fazer a vontade de Deus, mas ficar com o pensamento ou com o coração um pouco lá no mundo. É perca de tempo. Vamos olhar somente para Jesus, fazer a vontade dele, porque ele está vindo aí. Amém? Vamos nos segurar nas vestes de Jesus, andar nas pisadas de Jesus. Amém? E eu quero neste momento agradecer a você por estar aqui me ouvindo. E ouve agora e escute e guarde isso no seu coração. Não deixe que daqui para ali você esquece e deixa para lá e Jesus vem e te pega de surpresa e você fique para perdição eterna. Aproveite esse tempo que Jesus está te dando também. Eu gostaria neste momento de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, por eu ainda ter essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus, agradeço a você pela sua atenção, que Deus te abençoe ricamente, que Deus abençoe a sua vida. Aproveite essa oportunidade, segure nas mãos do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe.